A Síndrome de Pedro e suas implicações para a fé. A Síndrome de Pedro é uma condição espiritual em que a pessoa se sente atraída a dar um passo de fé em direção a um propósito ou chamado de Deus, mas, assim como Pedro, que caminhou sobre as águas, começa a se afogar em dúvidas, medo e falta de fé, e acaba abandonando a caminhada. A Síndrome de Pedro é descrita em Mateus capítulo 14, do versículo 28 ao versículo 31. Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Mas, vendo o vento, teve medo e, começando a afundar, clamou, Senhor, salva-me. Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidaste? Compreendendo a natureza da fé e como ela pode nos ajudar a vencer a Síndrome de Pedro. A fé é definida em Hebreus capítulo 11, versículo 1, como a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A fé é essencial para vencer a Síndrome de Pedro, pois ela nos permite crer na promessa de Deus e dar o primeiro passo em direção àquilo que Ele nos chamou. A fé também nos permite manter os olhos fixos em Jesus, enquanto caminhamos sobre as águas da vida. Em Hebreus capítulo 12, versículo 2, somos exortados a fixar os olhos em Jesus, autor e consumador da fé, que pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus, superando o medo e a dúvida para dar o primeiro passo em direção à água. O medo e a dúvida são as principais causas da Síndrome de Pedro. Para superar esses obstáculos, precisamos confiar na promessa de Deus e dar o primeiro passo em direção ao chamado. Em Josué capítulo 1, versículo 9, Deus diz a Josué, não tu mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. A importância de manter o foco em Jesus enquanto caminhamos sobre as águas da vida. Manter o foco em Jesus é essencial para vencer a Síndrome de Pedro. Quando Pedro começou a afundar, foi porque desviou o olhar de Jesus e começou a olhar para o vento e as ondas. Em Mateus capítulo 14, versículo 30, Jesus repreende Pedro dizendo, homem de pouca fé, por que duvidaste? Para manter o foco em Jesus, precisamos cultivar uma vida de oração e meditação na Palavra de Deus. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, somos exortados a nada ansiosos, mas em tudo pela oração e súplica, com ação de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Lidando com as tempestades da vida e mantendo a fé inabalável. As tempestades da vida podem abalar nossa fé e nos fazer questionar se vale a pena continuar caminhando sobre as águas. No entanto, é nessas tempestades que Deus nos mostra o seu poder e a sua fidelidade. Em Marcos capítulo 4, do versículo 37 ao versículo 41, Jesus acalma uma tempestade no mar, mostrando seu poder sobre as forças da natureza e encorajando os seus discípulos a terem fé nele. Para manter a fé inabalável, precisamos confiar em Deus e que Ele está no controle de todas as coisas e que Ele tem um propósito para as tempestades que enfrentamos. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, Paulo escreve, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Reconhecendo nossas fraquezas e dependência de Deus para sustentar nossa caminhada sobre as águas. Assim como Pedro reconheceu sua fraqueza e clamou por ajuda, precisamos reconhecer nossas próprias fraquezas e depender de Deus para nos sustentar enquanto caminhamos sobre as águas da vida. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículos 9 e 10, Paulo escreve, e ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte.
crescendo em fé através da prática constante de confiar em Deus. Assim como qualquer habilidade, a fé precisa ser exercitada para crescer e se fortalecer. Isso significa que precisamos praticar constantemente a confiança em Deus, mesmo nas situações mais difíceis. Em Tiago capítulo 1, versículos do 2 ao 4, lemos: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Aprendendo a ouvir a voz de Deus e seguir sua direção enquanto andamos sobre as águas. Assim como Pedro pediu a Jesus que o chamasse para caminhar sobre as águas, precisamos pedir a Deus que nos revele o seu plano e sua vontade para a nossa vida. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, lemos: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Quando ouvimos a voz de Deus e seguimos sua direção, podemos ter certeza de que estamos caminhando na direção certa, mesmo quando as águas ao nosso redor são turbulentas. Continuando a crescer em nossa caminhada de fé e superando novos desafios ao longo do caminho. Por fim, a caminhada da fé é uma jornada contínua e devemos continuar a crescer e superar novos desafios ao longo do caminho. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, lemos: Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Devemos buscar continuamente a graça de Deus em nossas vidas e crescer em nosso conhecimento e relacionamento com Ele. Além disso, devemos estar preparados para enfrentar novos desafios e lutar contra nossos medos, confiando em Deus para nos dar a força e a sabedoria para superá-los. Em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13, lemos: Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Quando permanecemos vigilantes, firmes na fé e buscamos fortalecer-nos, podemos enfrentar qualquer desafio que a vida nos apresente, mantendo uma atitude de gratidão e louvor, mesmo quando as águas estão turbulentas. Finalmente, é importante manter uma atitude de gratidão e louvor, mesmo quando as águas ao nosso redor são turbulentas. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos do 16 ao 18, lemos: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quando agradecemos a Deus por tudo o que Ele tem feito por nós, mesmo nas situações mais difíceis, podemos manter uma perspectiva positiva e ter a força para continuar caminhando sobre as águas da fé. Conclusão: vencer a síndrome de Pedro e aprender a caminhar sobre as águas da fé é uma jornada que exige confiança em Deus, coragem para dar o primeiro passo e perseverança para continuar mesmo quando as águas são turbulentas. Mas com a ajuda de Deus e a comunhão com os nossos irmãos, podemos superar nossos medos e crescer em fé. Que possamos então sempre lembrar que, como Pedro, podemos clamar por ajuda quando fraquejarmos e confiar que Deus é fiel para nos sustentar enquanto caminhamos sobre as águas da vida. Então que Deus te abençoe, que reine Jesus Cristo em seu coração.